Seguimos agora para a segunda conversa da tarde, dedicada à categoria Ambiente, uma conversa sobre como a inovação está a moldar o futuro da prevenção ambiental, com Paula Soromanho, Quality Environment and Safety Lead na SET, que recebeu uma menção honrosa na terceira edição do Prémio Inovação em Prevenção na categoria Ambiente, e Pedro Matias, presidente do Conselho de Administração do ISQ, para moderar Catarina Caria, analista de política internacional. Muito obrigada, Marta. Boa tarde a todos os que estão presentes e que nos acompanham neste dia. E uma vez que nós temos uma conversa bem rápida e down to the point, portanto bem sucinta, gostava de olharmos para este problema ou solução da prevenção ambiental e a forma como lidamos precisamente com o impacto ambiental do tecido empresarial português, e olhar para montante e depois a jusante. E começava precisamente aqui com a Paula e com o projeto Escolhas Conscientes, que aliás mereceu chegar à categoria como finalista da categoria Ambiente na terceira edição do Prémio Inovação em Prevenção, e perguntar: começa então por escolhas ou por um imperativo moral e até económico das empresas? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de novo. Eu acho que é um imperativo ético. Porque nós, quando fizemos o projeto das escolhas conscientes, aquilo que realmente nos levou foi nós tínhamos a convicção profunda de que não são precisas grandes alterações, não são precisas grandes transformações. Às vezes faz a soma das escolhas que vamos fazendo ao longo de um projeto, desde o seu planeamento até à sua execução, vai fazer diferença. Só que nós não sabíamos, porque nós tínhamos estas escolhas pontuais, não é? Certo. Não tínhamos quantificado, não tínhamos sistematizado e não sabíamos até que ponto isso impactava ou não a pegada ecológica da SET. Nós estamos num setor que é a construção civil, historicamente caracterizado pelo consumo elevado de recursos naturais, pela produção excessiva de resíduos, e o que nós queríamos, e que a administração, quando nos colocou, porque foi a administração que nos fez este desafio, é possível mudar o paradigma. E às vezes sem grandes ações, e no nosso caso foram pequenas somas. Explique-nos esse processo, portanto, como é que se chega a este resultado? O que nós parámos para pensar, que nunca tínhamos feito, que era parar para pensar o que é que nós fazemos aqui, no que é que nós contribuímos. Então reparámos que tínhamos algumas iniciativas que não estavam sistematizadas, não estavam divulgadas, eram pontuais, tal como, por exemplo, nós priorizávamos fornecedores que tivessem materiais com maior percentagem de reciclados. Uhum. Essa foi uma, e que dissemos, ok, isto funciona em uma outra empreitada, porque não ser transversal a toda a empresa, não é? Outra coisa foi conseguimos um aumento em uma determinada empreitada da reutilização dos nossos resíduos naquela, que nos levantou outros desafios, mas que aconteceu. Depois nós trabalhamos muito na área marítima. Na área marítima, aqui agora tocando um bocadinho na parte da segurança, não existem, eu não tenho um catálogo para escolher equipamentos de proteção coletiva. Nós temos que os desenhar, nós temos que os colocar e temos que os certificar. E houve um reaproveitamento dessas estruturas metálicas que muitas vezes não existiam, funcionavam numa empreitada e na outra já não. E nós, para quê? Se nós temos isto, vamos reaproveitar o que temos aqui. Economia circular, portanto. Exatamente. E outra coisa que também víamos, que fazíamos em alguns locais, era, quando possível, que aqui também temos outro desafio, era olhar para os métodos convencionais de produção, de fazer a construção e pensar, dá para fazer isto de outra forma? E tínhamos um caso concreto na altura que dava. E, então, por que não fazermos esta apresentação em pré-fabricação? E com isto tudo, quando fomos
não é? Começar a quantificar aquilo que nunca tínhamos feito, reparámos que tivemos uma diminuição enorme no consumo de matérias-primas virgens, por exemplo. Certo. Tivemos, em termos de resíduos, que não produzimos, que evitamos, portanto, tivemos uma série de resíduos que não evitamos. Conseguimos quantificar a quantidade de CO2 que foi evitada porque não produzimos esses resíduos. Certo. Em termos económicos, para quem está nesta área sabe que a gestão de resíduos ainda sai cara, portanto, às empresas, é um custo que acabou por ser economicamente também mais vantajoso. Portanto, este projeto foi um grupo de escolhas conscientes. Exato. Que nós já fazíamos, mas que não tínhamos nem nós a certeza do impacto que tinha. Obviamente isso foi motivador para já não pararmos, não é? Claro que sim. Paula, e já regressamos também ao projeto Escolhas Conscientes e também como um exemplo que pode ser reproduzido noutras empresas e noutros contextos. Mas, Pedro, eu desafiava-o agora para pensarmos um pouco na fase seguinte. O ISQ, portanto, enquanto o maior centro de interface tecnológico de Portugal, tem esta missão de também encontrar soluções integradas e, portanto, aqui falamos de sinergias. O que é que há ainda a nível de obstáculos ou resistência no tecido empresarial português para que soluções integradas e que pensem na gestão dos recursos a longo prazo sejam efetivamente aplicadas e que possam gerar resultados como os que vimos agora? Claro, boa tarde a todos e, antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar a AGAs por esta excelente iniciativa. Felizmente, cada vez há menos nas empresas, menos resistência e as empresas portuguesas hoje já estão num estado, digamos, de maturidade e de desenvolvimento mais elevado e elas próprias percebem que têm que introduzir estas dinâmicas na sua cadeia de valor, digamos assim, nomeadamente quando até são empresas que buscam muito processos de internacionalização. E isto porquê? Por 3 razões principais que as próprias empresas já interiorizaram. Em primeiro lugar, porque os clientes cada vez mais exigem que as empresas tenham toda uma cadeia de valor, digamos assim, o mais isenta possível, mais sustentável possível. Portanto, toda a sua pegada, digamos, tudo aquilo que leva à sua cadeia de produção, seja produto, seja serviço, etc., seja cada vez mais, digamos, limpa e, portanto, o cliente exige isso. E se a empresa não o fizer e, sobretudo, e não basta só fazer, tem que fazer e demonstrar de forma cabal. Se ela não o fizer, o cliente muitas vezes não vai comprar. É uma questão de competitividade. Exatamente. Portanto, as empresas sabem que têm que percorrer este caminho e nenhuma empresa vive sem clientes e, portanto, tem mesmo que fazer. Mas, além disso, há um fenómeno atual mais interessante. Os próprios colaboradores das empresas, cada vez mais, isto também já foi aqui também, de certa forma referido, exigem e querem ir trabalhar, aquilo que o Camilo também referia há pouco e que falaram, não é só hoje em dia o salário que, digamos, que conta, é todo, digamos, a missão. Todo um conjunto. O próprio colaborador exige ir para trabalhar para uma empresa que respeite, que tenha um determinado código de conduta e que respeite determinado tipo de temáticas ligadas ao ESG, digamos, portanto, o ambiente, a questão social e a questão da governança, ao desenvolvimento sustentável, etc. E, portanto, já é isto hoje em dia nas entrevistas de emprego. Já muitas vezes não é o diretor ou quem está a fazer o recrutamento que faz perguntas, é o colaborador que faz perguntas. Certo. E pergunta qual é a política da empresa para esta área ou qualquer coisa. E as pessoas às vezes, felizmente as empresas já interiorizaram isso. E em terceiro lugar, questão obviamente também importante no mundo das empresas, é o financiamento. Quando a empresa se quer tornar cada vez mais, obviamente, competitiva e procura financiamentos com taxas, digamos, mais interessantes, nomeadamente do quadro daquilo que se chama os green bonds, vai ter que provar que para obter determinado tipo de condições de financiamento, que toda a sua, digamos, toda a sua cadeia de valor respeita também estas dinâmicas de desenvolvimento sustentável. E, portanto, nenhuma empresa, sabemos, vive sem clientes, sem colaboradores e sem financiadores. Portanto, estes 3
eixos estratégicos são determinantes. Felizmente, julgo que as empresas já interiorizaram estas dinâmicas e estão cada vez mais, obviamente, também a interiorizar e temos já boas práticas bastante interessantes a nível nacional e a nível, obviamente, também internacional nestas dinâmicas. E é precisamente na senda da internacionalização que eu gostava de terminar esta nossa conversa. Portugal, como o Pedro dizia, já tem efetivamente boas práticas que podem ser replicadas noutros contextos, mas como é que nós enfatizamos o benefício económico? Porque eu creio que a economia da própria sustentabilidade é ainda tabu e não é tão sexy como pedir que as empresas produzam. E, portanto, como é que nós, olhando para os números da SED, mas também do ISQ, como é que nós mostramos efetivamente que a sustentabilidade não só é o caminho mais certo, mas é também o único caminho para que as práticas ambientais ou as práticas comerciais não tenham um impacto ambiental tão acentuado? Então, é assim, nós, embora sejamos, respondendo um bocadinho a isso, nós sejamos uma empresa certificada na área ambiental, não o conseguimos fazer, por exemplo, em outras áreas geográficas onde atuamos. E o que nós pensámos foi, isto é tão impactante para nós e tem tanta importância a nível económico, não é? Se eu conseguir ter um processo de trabalho mais sustentável, que reduz o número de resíduos que produzo, consumo menos matérias-primas virgens, consigo ter aqui, em termos de gestão, uma redução económica que costuma aumentar a produtividade, nós não nos ficamos aqui. E então tentámos levar estas práticas, mas a SET atua muito, a sua área de internacionalização está muito nos países africanos e aí apresentámos um grande desafio, que é, queremos fazer, não conseguimos sequer alargar ainda a nossa certificação, porque a nossa certificação é efetivamente aquilo que nós fazemos e que se não o vamos conseguir fazer da mesma forma e com a mesma qualidade no exterior, não o vamos fazer. Então tivemos aqui alguns passos criativos. E então, por exemplo, relativamente aos resíduos, uma das coisas que estamos a fazer, e pode parecer outra vez uma escolha muito pequenina, mas que somada nos vários projetos que temos a nível internacional, tem sido muito importante para nós. Nós, por exemplo, aquilo que é considerado para nós resíduo, em determinadas áreas geográficas onde nós atuamos, é material, por exemplo, de construção para os nossos trabalhadores. Então, uma das iniciativas que temos, por exemplo, é disponibilizarmos madeira, plástico, chapas. Ou seja, segregamos, separamos, verificamos que não tem qualquer tipo de contaminação e como não há operadores de gestão de resíduos nestas áreas, nós acabamos por dar uma nova vida àquilo que seria um resíduo depositado num sítio qualquer e acabamos por fazer esta seleção e é uma iniciativa que os trabalhadores têm aderido imenso e, portanto, eu acho que todos os caminhos são pela sustentabilidade. E também talvez pouparão tempo e correm menos riscos, por exemplo, em disrupção de cadeias de abastecimento. Sim, sem dúvida. Mas aqui, e agora puxando também aqui um bocadinho à segurança, porque é o meu primeiro amor, como a segurança é aqui o meu primeiro amor, e aqui o que nos levou mesmo nem foi a parte económica, foi percebermos que estávamos com uma coisa tão simples, que é um resíduo para nós, contribuir para alguém que faça a sua habitação. Exatamente. Isso é o que é parte da sustentabilidade que mais tem consciencializado os nossos trabalhadores, os nossos fornecedores e as nossas equipas técnicas. Encontramos uma grande dificuldade na gestão de resíduos, mas encontramos uma grande oportunidade de dar aqui algum alento a muitos dos nossos trabalhadores nessas áreas geográficas. Circularidade, resiliência também e competitividade. Pedro, estamos efetivamente nessa senda. Portugal tem capacidade de
de certa maneira, também se colocar ao lado de grandes mercados que também já adotam estas práticas ambientais sustentáveis. Nomeadamente, nós agora temos visto com um certo vazio deixado por Donald Trump e pelos Estados Unidos em matéria de energias renováveis, etc. Temos visto a China a assumir essa liderança. Portugal também poderá ocupar esse vazio? Catarina, eu acho que esse é um excelente ponto. Se calhar depois levava-nos aqui para um debate um pouco mais alargado. Se calhar que o professor depois, se calhar também na sua intervenção, irá aflorar provavelmente algumas dessas temáticas. Eu acho que, levando aqui a questão para um tema um pouco mais, digamos, político e até um pouco também de geoestratégia, eu acho que o problema depois se coloca é quando nós vemos que defendemos um conjunto de práticas, um conjunto de políticas na base daquilo que acreditamos e que achamos que é o correto, até na base dos princípios, de valores e muito daquilo que está ligado, por exemplo, ao espaço europeu, mas depois o que vemos é, na competitividade mundial, vemos blocos regionais com políticas diferentes, com armas diferentes, ferramentas diferentes, políticas diferentes. E, portanto, como é que as empresas, por um lado, nós exigimos às empresas portuguesas e europeias determinado graus de exigência elevadíssimos, mas depois elas concorrem em mercados mundiais, internacionais, com outros blocos regionais que não têm, digamos, as mesmas exigências no conjunto da cadeia de valor. E isto é complicado, não é? Porque se por um lado, como eu referi há pouco, as empresas portuguesas já interiorizaram estas questões e querem, porque acreditam nelas e querem praticar, e certamente não vão se desviar desse caminho, mas depois, num palco de concorrência mundial, estamos com armas diferentes. E isso é muito complicado. Como é que nós, porque na concorrência mundial, digamos, é uma guerra completa, não é? E, portanto, aqui é que tem que haver um debate, e que tem que ser um debate, digamos, centrado naquilo que são as principais lideranças do mundo, e aí é muito mais complexo. Como falou e bem, os Estados Unidos têm uma política com o atual presidente ou com outros presidentes, a China tem outra, outros grandes blocos têm outra. Como é que nós... Depois vêm as taxas, não é? Depois, então agora para combater isso, põe-se uma taxa, põe-se uma coisa... Não. Temos que criar, digamos, aqui uma política, uma maneira... Uma matriz, talvez. Para que realmente seja justo, digamos, este combate e que se vá pelo caminho daquilo que todos acreditamos que devemos ir. Senão poderá levar até, em última instância, às vezes a uma inversão de caminho. Certo. E ninguém quer que isso aconteça. Nós não acreditamos nesse caminho, mas também temos que ser pragmáticos, pensar que as empresas muitas vezes, para determinado tipo de concorrência em determinados mercados, terão que se calhar optar por determinado tipo de práticas, e não é isso que nós queremos. Não é? Bom, mas isto teria, obviamente, outro aprofundamento. Portanto, e teremos tema, certamente, para uma sexta edição para discutirmos estas matérias. Ficamos por aqui, passaremos então à entrega dos prémios, Marta, e até ao próximo painel. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado. Obrigada.